Um outro ponto importante no estudo do livro de Ezequiel vem do fato que os destinatários, como já dissemos, das palavras de Ezequiel pertencem à elite que está exilada, a elite judaíta, a elite militar, a elite política, a elite religiosa, a elite fundiária, sobretudo a elite fundiária. E deriva de um detalhe importante. Lembramos o que dizia o segundo livro das Crônicas, falando do exílio deste pessoal. Dizia assim: Nabucodonosor transportou toda Jerusalém, também como todos os príncipes e todos os homens poderosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Importante. A elite é deportada e o povo pobre da terra fica. Quando Ezequiel vem saber disso, no capítulo 11, já revela este conflito entre os antigos proprietários que agora estão em Babilônia e este povo pobre que ficou na Judeia. Ouçamos, Ezequiel, filho do homem. Teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles que são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe de Javé, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, assim diz Javé Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração de suas coisas detestáveis e suas abominações, farei recair sobre sua cabeça o seu caminho, diz Javé Deus. Está aí claro, né? A alerta dos exilados ao saber que na terra de Judá tinha ficado os pobres e que os pobres diziam: bom, agora que eles se afastaram, a terra vai ser nossa. Ezequiel diz: não, Senhor. A palavra de Deus vai garantir que eu vou juntar vocês, vou renovar vocês, vou devolver vocês, vocês vão ser de novo os donos destas terras. Isto já no capítulo 11. Depois sobrevém o segundo cativeiro, a destruição de Jerusalém. E aí ouçamos a memória de Jeremias, que foi testemunha ocular daquele momento. O restante do povo, o resto da população da cidade, e os desertores que se tinham passado para eles, Nabuzardão, capitão da guarda, levou cativos para a Babilônia. Porém, os pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzardã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Enquanto tem um grupo que é exilado, chamado o resto da população da cidade, e que vai produzir os textos do segundo Isaías, os pobres ficam lá, e a eles Babilônia
entrega vinhas e campos. Não só. A Jeremias recorda no capítulo 40 que, do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moab, entre os filhos de Emon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles Godolias, filho de Aicã, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Godolias, a Mispa, e recolheram vinhos e frutas de verão com muita abundância. Enquanto gente vai ao cativeiro, os pobres que ficam lá recebem vinho e campo, e os outros que tinham emigrado durante os conflitos, durante a guerra, ao saber que lá está tendo a reforma agrária, voltam de Moab, voltam de Edom. É o pano de fundo do livro de Ruth, não é? Quando voltou a ter pão em Belém, a Ruth, a Moabita, vem acompanhando Noemi, que volta para a terra. O grupo de Ezequiel, quando vem saber disso, reage com uma forte violência. Escutamos o capítulo 33, a partir do versículo 21. E aconteceu que no ano 12º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Ora, a mão de Javé estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Ele abriu minha boca, antes que este homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu minha boca e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra de Javé, dizendo: filho do homem, prestem atenção, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e possuía esta terra, mas nós somos muitos e esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim disse Javé Deus: comeis a carne com o sangue, levantai vossos olhos para os vossos ídolos, derramai o sangue, e porventura possuireis a terra. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Assim lhes dirás: assim disse Javé Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e os que estiverem no campo aberto entregarei às feras, para que os devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra um deserto, e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desertos que ninguém mais passará por eles. O grupo de Ezequiel é o grupo dos antigos detentores das terras. E agora que vem saber que a terra está dada aos pobres, que eles voltaram a ser donos daquelas terras, a reação deles é muito forte. Para eles que estão em Babilônia, a terra de Judá é deserta. Não ficou ninguém até a volta do povo restabelecido no exílio. É assim que vai falar a historiografia oficial, seja do deuteronomista como do cronista. O deuteronomista, no capítulo 25 de 2 Reis, termina dizendo: então todo o povo se levantou
desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Está todo mundo no Egito, depois de uma pequena revolta no tempo de Godolias. E o livro das crônicas, que esquece absolutamente também os que ficaram lá, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Repara a historiografia oficial. O exílio foi de todos. Em Judá não ficou ninguém. E o povo que está no exílio, o povo que ressuscita no vale cheio de ossos, lembremos o capítulo 37, do qual falamos no outro encontro, aquele povo recolocado em pé pela palavra de Deus, acaba pensando e teorizando que é o único verdadeiro Israel. Daqui em diante eles se chamarão filhos de Israel. Os que ficaram lá serão chamados de povos da terra. Entre estes dois grupos, quando terminará o cativeiro, haverá um confronto muito forte e que acompanhará todas as páginas do pós-exílio até o tempo de Jesus. A quem pertence esta terra? E é muito importante, então, ver como os que ficaram acabaram se considerando: erramos, nos penitenciamos, reconhecemos nossos erros, pedimos perdão a Deus pelos males que nós, os nossos pais, fizeram. Os nossos pais fizeram muito mal, mas o pecado dos pais os filhos não carregam. E nós agora, depois de tantos anos, que somos a segunda geração, não somos responsáveis pelos males que os nossos pais fizeram e que nos levaram ao exílio. Agora o exílio vira como a arca da aliança durante o dilúvio. É o lugar de salvação. Babilônia nos salvou. No exílio vai ressuscitar o verdadeiro Israel, agora purificado de todas as suas abominações, com coração novo, com o espírito novo de Deus, que vai observar seus estatutos, e por isso a eles será dada a terra. Vamos ver como termina justamente essa visão de Ezequiel, aquele vale de ossos ressequidos que voltam a viver. É muito importante a continuação e a conclusão, porque aquelas páginas concluem o verdadeiro livro de Ezequiel. A partir do versículo 13 do capítulo 37, eu leio assim: sabereis que eu sou Javé, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas o povo meu. E porei em vós o meu espírito, uma nova criação, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, Javé, disse isto, o fiz, disse Javé. E de novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira, escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Ezequiel sonha
a reconstituição de Israel, não mais dois reinos. A vara de Judá e a vara de Israel serão reunidas nas mãos de Ezequiel numa só vara. Eu lembro que era o sonho de Josias antes da destruição de Jerusalém. Voltar a refazer o reino do tempo de Salomão. Juntar num só os dois reinos. Isso é muito importante. Não só, mas a continuação é muito, muito, muito significativa. E sim serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. É uma volta nostálgica ao passado. Ezequiel está imaginando que agora, de coração novo, purificados com o Espírito de Deus, vamos poder refazer o que éramos. O que não funcionou antes por causa dos nossos pecados, agora Deus vai reconstituir do mesmo jeito, um povo só, como no tempo de Salomão, um servo só, Davi, que reinará para sempre, e nós, povo unido, só que agora prontos para obedecer aos seus mandamentos e aos seus estatutos. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança eterna. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. O centro deste povo reconstituído, e aqui fala o grupo sacerdotal, que Ezequiel representa, será reconstruído ao redor do trono, mas ao redor do templo. É o meu santuário que estará no meio dele, para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou Javé, que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Assim termina a primeira redação do livro de Ezequiel, no fim do capítulo 36. Os capítulos seguintes são posteriores de outras redações, vamos falar no próximo encontro. É muito importante ver que o projeto de Ezequiel acaba sendo um projeto saudosista, costumeiro do grupo que está acostumado a ter o poder. Querem de volta o mesmo poder. Querem de volta as terras, querem de volta o Israel nação, querem de volta o rei Davi, servo Davi para sempre, querem de volta o seu santuário no centro. A elite política, a elite fundiária, a elite sacerdotal, que foram experimentados, purificados pelas fadigas do exílio, agora renovado, verdadeiro povo de Israel. Este agora é o verdadeiro Israel que vai voltar a ter
a mesma realidade, só que desta vez, com coração novo, vai obedecer às suas leis e aos seus estatutos para sempre. E a lei se tornará central, tanto quanto o trono, tanto quanto o templo. Daquele momento, para os exilados, isso pareceu um sonho. Alimentou sua esperança, alimentou sua resistência. Hoje pode ser a base de um sionismo perigoso, triunfante. E quem acha que a partir de Tel Aviv, não esqueçam a importância que esta palavra nasceu em Tel Aviv, lá de Babilônia, e agora a partir de Tel Aviv esse mesmo projeto continua se mantendo e dominando sobre todos os povos daquela terra. Como aconteceu quando terminou o exílio e o rei persa Ciro autorizou a volta de quem quisesse para as terras de Judá. Disso falaremos no próximo e último encontro sobre Ezequiel.